Olá, bom dia com Cristo, a paz de Cristo. Começando aqui o nosso devocional, início de mais uma semana, para que com a graça de Deus possamos ser abençoados, ter assim uma semana de paz. Estamos nos aproximando do final de mais um mês, início de outro mês, renova-se assim a esperança, estamos alcançando o segundo semestre, e isso é bênção da parte do Senhor. Vamos compartilhar aqui uma palavra que está no Salmo de número 25. Está escrito assim na palavra do Senhor, Salmo 25, a partir do versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Pois bem, nesses 3 versículos do Salmo 25, encontramos um fato extraordinário acerca do nosso Deus e da sua natureza misericordiosa. Repare que o salmista enfatiza aqui a importância de se saber que caminho trilhar. Para onde ir? Que direção tomar? Ele começa no versículo 8, falando que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o teu Deus é bom. Por isso ele aponta os caminhos, aponta o caminho aos pecadores. Ele mostra a direção em que aqueles que estão errados devem andar, porque o caminho dos pecadores tem como destino final a condenação, o inferno. Mas o caminho do Senhor conduz à vida e à vida abundante. Então Deus é tão bom e tão misericordioso que mesmo aqueles que estão agora no caminho dos pecadores, no caminho da condenação, podem encontrar a graça e a misericórdia. Porque a própria palavra de Deus serve de guia, de direção, e o Santo Espírito de Deus é aquele que nos atrai ao arrependimento, nos convence dos nossos erros e nos conduz a uma mudança em nosso caminho. Então Deus mostra, Deus aponta o caminho até para quem anda em erro. Depois o salmista diz que ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então Deus alerta ao pecador para que não continue a trilhar esse caminho de destruição. E aqueles que estão caminhando com Deus são alcançados por sua justiça. Aqueles que são humildes, ou seja, que pedem e reconhecem que é a ajuda de Deus, a direção de Deus, que é o que deve prevalecer em suas vidas, e não o que eles acham, o que eles pensam. Os orgulhosos, os arrogantes, que não querem que as suas vidas sejam direcionadas por Deus, estes ficam entregues à própria sorte. Mas aqueles que são humildes, Deus em sua justiça os ensina. Aqueles que são mansos, Deus em sua justiça guia-os em seus caminhos retos. E para terminar, todas as veredas do Senhor, ou seja, todos os caminhos criados por Deus, são misericórdia e verdade, não para todas as pessoas, mas para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Porque tem muita gente por aí que diz que tem Jesus no coração, que diz que teme a Deus, que se relaciona com Deus. Mas será que estão nesses caminhos de verdade e misericórdia? Será que guardam uma aliança com Deus e os seus testemunhos? Aqui está escrito, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, mas para aqueles que guardam a sua aliança. Então, se você quer viver isso, essa realidade em sua vida, se você quer desfrutar dessas veredas do Senhor, que são veredas de misericórdia e veredas de verdade, então guarde a sua aliança. Como é que eu guardo a minha aliança com Deus? A aliança é feita mediante a sua confissão de fé em Jesus Cristo.
quando você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, quando você crê que Jesus é o único que pode sim ser o seu Redentor, e você se arrepende dos seus pecados, os confessa, os abandona e busca em Cristo a salvação, então você passa automaticamente, por meio do processo do novo nascimento, ao processo de santificação, que é pela habitação do Espírito Santo de Deus, que vai conduzir você ao longo da sua caminhada. É um processo de separação do mundo, separação do pecado, separação de tudo que traz condenação à sua vida. E aqui está escrito que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que estão nessa aliança, que guardam essa aliança. Então, como é que eu guardo? É perseverando na fé, é resistindo ao pecado. O pecado tem que ser um acidente na vida do cristão e não ser algo premeditado, planejado. Você pode ainda suspirar por coisas que você não deveria mais suspirar, porque você pode estar num processo de libertação do pecado. Mas depois de certo tempo, certa estrutura espiritual, o pecado só pode ser um acidente. Por quê? Porque em você prevalece, pela habitação do Santo Espírito de Deus, a resistência a isso, a rejeição a isso. Qual é a diferença entre o pecador sem arrependimento e aquele que se arrepende profundamente e busca em Jesus Cristo a sua justiça e tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas? Qual é a diferença? Porque todos, assim, por mais cristão que você seja, mais fiel que você seja, em algum momento você pode falhar e pode pecar. Qual é a diferença? A diferença é que o cristão não tem mais prazer no pecado. Não o prazer que ele tinha antes, em que ele se deleitava no erro. É diferente. Não tem mais o mesmo sabor, não tem mais a mesma força. E quanto mais você busca a Deus e mais você se santifica, mais forte você fica e menos essas coisas te alcançam e te afetam. Então vale a pena, sim, perseverar. Então continue no temor ao Senhor, preservando essa santa aliança, porque os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aquele que permanece firme e fiel. Amém? Glória a Deus. E agora vamos orar para que o Santo Espírito de Deus nos ajude e nos guie, nos guie ao longo dessa semana, nesses caminhos retos do Senhor, que são caminhos de justiça, de misericórdia e de paz. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos ser guiados por teu Santo Espírito e nesta luz, Senhor, caminharmos com confiança, mesmo em meio aos vales, mesmo em meio, Senhor, aos montes. Tira de nós todo orgulho, toda arrogância, para que aquilo que nós pensamos ou achamos não prevaleça, mas sim o que o Senhor diz e qual é a tua vontade. Deus, tu és misericordioso e a tua palavra revela que todos os teus caminhos são de misericórdia, justiça e verdade. Nos guia, Senhor, ao longo de mais uma semana. Nos conduz, ó Deus, ao longo dos próximos dias. Nos toma pela mão e nos guia, ó Santo Espírito de Deus, para que não venhamos a tropeçar, para que não venhamos a falhar ou desfalecer em meio aos vales e adversidades da vida. Nos fortalece, Senhor, e nos mostra em que caminho nós devemos trilhar. Pai, se há alguém aqui, Senhor, neste momento, ouvindo esta palavra, que está com o coração cheio de dúvidas, que não sabe que direção tomar e o que fazer, ó Deus, vem em favor dessa alma que necessita desesperadamente da tua luz, da tua direção. Revela qual é a tua vontade. Toma pela mão esta alma e conduz ela em triunfo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Também abençoa aqueles que em arrependimento pedem perdão por seus pecados, os confessam e declaram que os abandonam hoje, nesta hora. Que eles encontrem, Senhor, conforto e segurança, fortalecimento em Ti e livramento destas tentações malignas, para que não voltem a tropeçar e assim entrarem em condenação. Louvado seja o Teu santo nome
Nos dá uma semana abençoada e de vitória. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus derrame sobre a tua casa, sobre a tua vida, a tua misericórdia. Em o nome de Jesus. Até o próximo dia com Cristo, se Deus quiser. Tchau, tchau.